Vamos estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje, meus queridos, amados irmãos, nós vamos aprender, vamos fazer leitura e vamos estudar o livro do profeta Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar e rodear a ele. Eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderás viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, o Senhor sabe. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: osso seco, ouça a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Jeová a estes ossos, e eles fará entrar sobre vós o Espírito e viverá. Querido irmão, osso seco, falamos e estudamos e aprendemos a respeito do vale de ossos seco. Vejam bem, queridos, aqui foi uma visão do profeta Ezequiel. O Senhor deu ele esta visão, e o Senhor levou ele em visão. E a visão que Ezequiel teve foi esta: veio sobre mim a mão do Senhor. É forte, amado. Veio sobre ele a mão do Senhor. O Senhor Deus pegou Ezequiel pela mão e levou a ele em um vale cheio de ossos, seco, e começou a falar com ele, dizendo: Filho do homem, veja esses ossos, veja a situação que está esses ossos secos, sequíssimo, sem vida, sem carne, sem pelo, sem nervo e sem o espírito. Mas esses ossos poderás ter vida, esses ossos poderá novamente se tornar um ser humano. E o profeta responde: Deus, o Senhor sabe. Querido irmão, vejam bem, Ezequiel naquela visão, ele poderia ter respondido: não tem jeito, Senhor, os ossos estão secos, estão mortos, não tem vida e não tem jeito. Mas ele não pensou desta forma. Ezequiel, como era um profeta, conhecedor da palavra de Deus, conhecia muito bem a Deus, porque quando eu falo de Ezequiel, eu volto a repetir para você, Ezequiel foi aquele profeta que bem no começo do seu ministério, o Senhor falou: Ezequiel, ponha-se de pé, eu falarei contigo. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos relata que o profeta colocou-se de pé e o Espírito de Deus habitou na vida dele. Mas neste momento nós estamos falando do vale de ossos seco. E assim Ezequiel fez, disse: osso seco, ouçam a palavra de Deus, ouça a ordenança do Senhor. Profetizou e os ossos reviveram, tiveram novamente nervo, tiveram pelo, mas faltava o Espírito de Deus, faltava o Espírito de vida neles. E o Senhor falou: e agora, Ezequiel? Ezequiel disse: olha, profetizei, eles se tornaram um ser humano, mas porém não fala, porém não anda, mas ainda continua sem o Espírito. E o Senhor falou: profeta, profetiza sobre ele,
ordena a eles dizendo: osso seco, receba agora o espírito de vida, para que tu vê, para que tu entenda, para que tu compreendam o que Deus quer contigo. Vejam bem, Ezequiel profetizou na ordenança do Senhor, porque o Senhor mandou. Meu querido irmão, se Deus mandou você falar, você fala. Se Deus mandou você determinar, você pode determinar, porque quem está mandando é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus, quem revela é Deus, quem manda é o Senhor. Ele manda em tudo, tudo está sob o poder dele, ele domina tudo. E naquele momento, o profeta diz para aquele vale de osso seco, ouçam a palavra de Deus e receba o Espírito, para que tenha vida e anda. Querido irmão, na realidade, Deus estava mostrando em visão o profeta, e quando fala de osso seco, está falando de uma nação, está falando de um povo que está morto, de um povo que não tem vida, de um povo que não faz nada para agradar o Senhor, de um povo que está morto, de uma nação morta, de uma nação destruída, de uma nação arrasada. Assim estava a nação de Israel. Essa profecia, meus irmãos, aqui é Deus falando através do profeta, ou melhor dizendo, é o profeta falando através de Deus para a nação de Israel.